Podcast Tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, salve, galera. Enfim, o David foi contratado. O grande desejo, o grande pedido aí do treinador Rogério Ceni há mais de um ano para ser contratado pelo São Paulo. Mais de um ano que o São Paulo vem tentando e agora, enfim, deu certo. São Paulo conseguiu finalizar esse empréstimo. O David foi contratado com um ano de empréstimo até o final de 2023 por 1.200.000 que vão ser pagos de forma parcelada por esse jogador e passe fixado. Agora não lembro exatamente o valor do passe, mas é aproximadamente próximo ali dos 5, 6 milhões, o valor que o Internacional pagou pelo jogador para tirar ele do Fortaleza o ano passado. E a questão que me chama a atenção em relação ao David é que, pelo que eu tenho acompanhado nos perfis aí da mídia alternativa do São Paulo, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, é a grande rejeição a essa contratação por parte da torcida do São Paulo. Né? A grande maioria dos torcedores de São Paulo que eu acompanho não gostaram da contratação, acham que o salário que o jogador vai receber, que é em torno de 400 mil reais por mês, é um salário alto. Porém, eu queria pontuar algumas coisas e deixar a minha opinião em relação a essa contratação, que eu acredito que não fecha o ciclo de contratações aí do São Paulo, porque o São Paulo ainda vai em busca, conforme o pedido do treinador, de mais um lateral esquerdo, né, para suprir aí essa carência que ficou na lateral, que só tem o Wellington e o Lisieiro, que vai ser testado na posição, mas pelo que deu para perceber, já não existe uma boa expectativa em relação ao Lisieiro dar conta do recado, e o Wellington já sentiu uma lesão no tornozelo no primeiro jogo e já vai ser poupado nesse próximo jogo ali em Araraquara contra a Ferroviária. Então o São Paulo deve fazer essas buscas. Mas em relação ao David, que é o que eu quero falar, eu quero trazer umas estatísticas, números do jogador, não estatística, mas números. O David é um jogador de 27 anos, nascido em 1995, começou a jogar futebol nas categorias de base pelo Rio Branco do Espírito Santo, foi contratado pelo Vitória da Bahia e se destacou no Vitória da Bahia entre os anos de 2015 e 2017. Teve um grande destaque pela equipe do Vitória da Bahia, fazendo um bom campeonato brasileiro naquela época. Naquele ano, em 2017, o Vitória participou do campeonato brasileiro na Série A. E o David foi um dos poucos destaques daquela equipe. Inclusive, o David se destacou junto com o Trellis. E depois acabou vindo para o São Paulo em 2018, né? Então, o David e o Trellis foram destaques daquele time do Vitória naquela época. E o David, eu lembro, na época, foi contratado pelo Cruzeiro em 2017 para substituir o de Arrascaeta, que tinha sido vendido ao Flamengo. Então gerou uma grande expectativa também no torcedor do Cruzeiro. O David no Cruzeiro não teve muito êxito, muito sucesso, porque já pegou o Cruzeiro numa fase de transição ruim, né? O Cruzeiro, ele chegou pro Cruzeiro em 2017, o Cruzeiro ainda disputou final de Copa do Brasil, né? Disputava, ainda estava numa fase que disputava títulos, mas o elenco do Cruzeiro já estava ruindo. Mas o David até teve boas oportunidades no Cruzeiro. E o melhor momento, o que é um ponto-chave para mim, o melhor momento do David no Cruzeiro foi trabalhando com o Rogério Ceni. Foi onde o David teve o primeiro contato dele como atleta do Rogério, sendo treinado pelo Rogério. Só que a gente sabe que aquele período que o Rogério passou no Cruzeiro de 2 meses, no período que ele deixou o Fortaleza e foi pro Cruzeiro, depois retornou pro Fortaleza, a gente sabe que foi um período complicado pro trabalho do Rogério, pra carreira do Rogério, porque ele teve um boicote por parte de alguns jogadores do Cruzeiro, principalmente medalhões, que não gostavam dele, que não aceitaram as mudanças que ele propôs para o Cruzeiro, e acabou resultando que o período dele curto no Cruzeiro não contribuiu com resultados e o Cruzeiro acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2017. E como o David era um jogador que tinha um alto custo, tinha sido um alto investimento para o Cruzeiro estava já em crise financeira, o Cruzeiro acabou negociando o jogador com o Fortaleza no ano seguinte, a pedido inclusive do Rogério Ceni, né? E o melhor momento da carreira do David após a saída do Vitória foi justamente no período que ele trabalhou com o Rogério no Fortaleza. E a torcida do São Paulo, apesar de criticar o jogador, de ter essa visão do jogador, a meu ponto de vista, por conta do jogador não ter tido êxito no Internacional e ter tido uma passagem muito rápida pelo Cruzeiro, e é um jogador que recebe um salário em um patamar um pouco mais alto, que é 400 mil reais por mês, eu acredito que a torcida do São Paulo precisa ponderar em relação a essas questões, que ele é um jogador de confiança do Rogério Ceni. O Rogério Ceni já trabalhou com ele, então conhece bem o jogador, sabe o perfil, sabe das características, são características de um jogador com o perfil que o Rogério gosta, do tipo que ele pede. Então o David, as grandes características principais, características dele são força e velocidade, então o Rogério pede isso no elenco de São Paulo. O Rogério quer jogadores com força e velocidade, porque o Rogério quer ter o time de São Paulo mais fisicamente mais forte, se impondo fisicamente, e um time de velocidade para ter uma transição rápida na retomada da posse da bola. E o David é um jogador que cumpre funções táticas também, e um jogador coringa, né, que pode ser usado em mais de uma posição. O David
ele atua como atacante e atua como ponto esquerdo, joga pelo lado esquerdo também, então ele pode ser tanto um jogador para atuar na função de 9, numa ausência do Caleri, como pode ser um jogador também mais uma opção de velocidade pelos lados do campo. Então aumenta o leque de possibilidades, de variações do elenco do São Paulo, que é a grande reclamação, a grande queixa do Rogério Ceni, que ele não tem possibilidades de variações, ele não tem possibilidade, olhando para o banco de reserva, de mudar um jogo, por exemplo, ou de dentro mesmo, dentro da própria equipe, de acordo com a versatilidade dos jogadores, mudar o estilo do jogo, né? Às vezes, de repente, o São Paulo, na fase ofensiva, coloca um time para jogar no 4-3-3 com 2 pontas abertos, e às vezes não dá resultado. Ele precisa modificar, por exemplo, para um 4-4-2, um atacante que encoste mais no Caleri. O David vai conseguir fazer essa função, né? O Rogério mudou a posição, na verdade não, mas o Rogério encaixou o Luciano em uma posição que ele já vinha fazendo num sistema com linha de 4 quando jogava o ano passado, porque ele era o jogador mais próximo do Caleri, mas ele saía da área, saía da referência para buscar a bola e fazer essa função mais de construtor. E aí a galera já começou a questionar, porque ele recebeu a camisa 10, inclusive, porque o Luciano é armador, o Luciano tá fazendo essa função, mas na verdade não é exatamente a função de armador. A diferença é que o Luciano ele sai de um ponto no ataque, onde no ano passado ele saía de ser uma das referências dentro da área para buscar a bola. A única diferença é que nesse ano ele já começa naquela mesma faixa do campo e dali para dentro. Então muda apenas essa questão do posicionamento para encaixar ele com mais 2 jogadores na ponta. São Paulo, na teoria, joga com 4 atacantes. Quando joga, por exemplo, Pedrinho, o Wellington Rato pelos lados, o Luciano Caleri, porque o Luciano é um atacante, ele só tá apenas recuado, mais ou menos semelhante à função que o Neymar fazia na seleção brasileira, quando jogava o Richarlison como referência, o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, o Rafinha pelo lado direito, o Neymar fazendo o quarto do meio campo ali como uma chegada no ataque, mas todo mundo sabe que o Neymar é atacante, por natureza. Então, essas mudanças táticas, claro que guardadas as posições, eu usei a seleção, guardadas as proporções, né, eu usei a seleção brasileira apenas como um exemplo, não estou de forma nenhuma comparando o nível técnico do jogador da seleção brasileira com as opções que o São Paulo tem, mas as características do desenho tático são muito semelhantes, né? Lógico que a seleção brasileira dá um resultado pela qualidade dos jogadores, o São Paulo não pode cobrar o mesmo resultado pela inferioridade técnica que alguns jogadores do São Paulo têm, mas a grande questão em relação ao David, no meu ponto de vista, é essa possibilidade de variação de posições dentro do mesmo jogo. Ele pode ser um jogador que, no mesmo jogo, ele pode encostar mais no Caleri para fazer uma dupla de centroavantes, ou pode jogar aberto, ou pode ele, de repente, suprir uma ausência do Caleri, sendo a referência do time, que era uma posição que o São Paulo não tinha. Se o Caleri se lesionasse ou acontecesse alguma suspensão, o Rogério teria que modificar o sistema, porque o São Paulo não tinha um outro centroavante de referência. O Luciano até faz a função, mas o Luciano não é um centroavante de área. O Luciano sai da área, como eu já expliquei, para buscar a bola, porque tem essa característica, onde o Rogério está encaixando agora o Luciano na equipe. Então, eu vejo como exagerada essa rejeição do torcedor são paulino em relação ao jogador. E eu tenho um ponto de vista particular em relação a criticar o jogador, principalmente antes do jogador chegar, né? Como, por exemplo, o Luciano, que todo mundo fala que foi o único pedido que o Diniz fez de contratação no período que o Diniz teve no São Paulo, e foi um dos jogadores que deu certo, porque o Luciano, em 2 anos de São Paulo, 2, 3 anos de São Paulo, fez 50 gols, se tornou uma referência, e é um jogador que vem sendo titular desde a época do Diniz, como também atuou com o Crespo e vem atuando com o Rogério Ceni. Com o Crespo, ele teve um período que teve lesionado, mas no final do Campeonato Paulista ali, ele foi importante também, ele já tinha recuperado seu papel de protagonista no elenco. Então o Luciano é um jogador muito importante também no elenco de São Paulo, assim como o David pode ser, mas essa rejeição da torcida são paulina em relação ao jogador pode até atrapalhar a adaptação do jogador. Eu particularmente torço muito para que o David chegue e arrebente, né? Chegue e se encaixe nesse esquema do Rogério e seja um jogador realmente que o Rogério possa contar e que dê o retorno que o Rogério espera, porque o Rogério bancou essa contratação, o Rogério bateu o pé, o Rogério pediu, apesar que foi o único grande pedido mesmo do treinador pro São Paulo contratar, e agora esse jogador faz parte do elenco. Depois, se ele se destacar, o São Paulo necessitar de contratar o jogador, em definitiva é outra história, né? Vai valorizar muito o jogador se ele for bem no São Paulo. Essa valorização do jogador, ele indo bem no São Paulo, é bom pro São Paulo e é bom pro Inter, porque o São Paulo ganha um jogador que vai agregar no elenco, que vai dar um resultado esperado, se ele for bem, obviamente, e o Internacional vai recuperar o valor investido na contratação dele junto à Fortaleza. Na minha opinião, do meu ponto de vista, eu que moro aqui em Chapecó, acompanho bastante o noticiário das equipes gaúchas, o Grêmio, o Inter. No ano passado, no Internacional, o David não foi titular, não teve tantas oportunidades, porque o Mano Menezes usa um esquema tático e uma maneira de jogar, um entendimento de futebol diferente da ideia de jogo do Rogério Ceni, que é o São Paulo um time mais físico, com mais proposição de jogo. O Rogério cobra do São Paulo e quer que o São Paulo seja um time que proponha jogo, que tenha o controle da partida, que tenha o domínio
das ações no jogo, tanto dentro como fora de casa. O São Paulo mesmo jogando fora de casa, muitas vezes tem mais posse de bola do que o adversário. Essa é uma característica do estilo de jogo, do padrão de jogo que o Rogério aplica na equipe do São Paulo. O único problema que o São Paulo vem, um dos problemas que o São Paulo vem enfrentando é a lentidão na transição e a falta de velocidade, né, a ausência de jogadores de força e velocidade, que são justamente, como eu citei anteriormente, as características do David. O Internacional do Mano Menezes, além da ideia de jogo ser uma ideia mais reativa, do Inter dar a bola pro adversário, jogar no erro do adversário e ser um time de mais imposição física, de mais força física, o David não teve tanta oportunidade, porque o esquema tático do Mano Menezes, ele não jogou com ponta, ele jogou com um jogador aberto pela esquerda, ele que se destacou, foi um achado do Internacional, o Pedro Henrique, e o Inter encontrou uma referência no ataque, o atacante alemão, que é um dos jogadores que vem se destacando na equipe do Internacional, né, teve grande destaque e ocupava uma posição que o David disputava. A posição ali que era como referência no ataque. Ele jogou grande parte dos jogos, acabou tirando as oportunidades do David de jogar. Por isso até que a negociação com o São Paulo acabou acontecendo, porque o David não tinha muita perspectiva de ter muita oportunidade na equipe do Inter, e é um jogador que tem um valor alto de salário, considerado alto, né, 400 mil reais, para não ser utilizado. Então ele só queria uma compensação financeira do São Paulo, e foi o que o São Paulo teve que fazer. O São Paulo tentou até o último momento finalizar a contratação sem custo sem custo adicional, para que o David pudesse vir com passe fixado, e como eu citei, se ele for bem, o São Paulo ganha um jogador que agregou, que deu resposta dentro do campo, e se o São Paulo se ele não for bem, o contrato é apenas um ano e ele volta para o Internacional sem se valorizar, o que é ruim para o Inter e ruim para o São Paulo. Então eu acredito que o torcedor são paulino que pondera, que reflete, ele vai dar um voto de confiança para o David, né, e espero que nos jogos do Morumbi, principalmente, a cobrança não seja exagerada, porque o São Paulo fez uma força, inclusive, para o David poder estar no banco de reservas, pelo menos no jogo em Araraquara. Quem sabe já faça a sua estreia hoje. Então, se ele estiver liberado pelo BID, estiver autorizado pelo BID, pode acontecer horas antes da partida, ele já vai estar lá com o elenco, e o São Paulo vai poder utilizar ele. Se ele não estiver liberado pelo BID, mesmo que ele esteja relacionado, ele só não vai poder entrar em campo. E aí, se na hora do jogo começar ele não estiver relacionado, ele não vai ficar nem no banco. Não estiver autorizado pelo BID, ele não vai ficar nem no banco, porque não pode. Então o São Paulo não pode ter na lista de jogadores que estão disponíveis para o jogo um jogador que não está autorizado pelo BID a jogar. Mas isso é uma questão que provavelmente vai ser resolvida, e talvez hoje ele faça a estreia dele. E como eu até fiz um comentário em um dos canais parceiros, no perfil do Instagram, na verdade, do Minha Vida é Tricolor, que levantou uma questão em relação a críticas que estão sendo feitas ao Rogério, e muitas situações infundadas, como por exemplo que o Rogério é xenofóbico e que tem resistência aos jogadores estrangeiros. E aí como é que você explica a titularidade do Arboleda e do Caleri, né, no elenco do São Paulo se fosse assim? Então tem algumas críticas que são infundadas, e essa rejeição da torcida em relação ao David é muito por ter sido um pedido claro e efetivo e até insistente do Rogério Ceni, porque é um jogador de confiança, um jogador que ele confia, que ele sabe, como eu falei, que pode utilizar em mais de uma posição. Então eu queria deixar esse recado pra galera da mídia alternativa que realmente torce pro São Paulo, que realmente quer ver o São Paulo vencendo, quer ver o São Paulo conquistar títulos, né? Que não faça esse desserviço da crítica infundada para que o torcedor comum ele é influenciado, né? Todo São Paulino que tem um canal no YouTube influencia pessoas. Tem canal, tem perfil na internet, uma página no Facebook, posta textos ou vídeos. É um influenciador. E nós temos que influenciar de forma positiva. E muitas vezes essas críticas infundadas, né, sem uma base, e que muitas vezes são fake news, elas só geram uma pressão desnecessária por parte da torcida que faz muito mal pro time, porque o São Paulo já é muito pressionado. Então, uma pressão que surge, por exemplo, uma rejeição a um jogador que está sendo contratado para agregar no elenco. No meu ponto de vista, é um absurdo. Então, o torcedor que realmente torce pro São Paulo, eu acredito que vai ponderar e vai dar um voto de confiança, inclusive torcer, como eu, pro David ir contra todas as probabilidades e ter um bom desempenho no São Paulo, né? E juntamente com isso o Rogério Ceni vai ganhar pontos também, né? Eu torço particularmente por isso, né? Porque eu quero ver o São Paulo vencendo, né? Mas a gente sabe que também tem muita gente que está mais preocupado com o sensacionalismo, com os ganhar seguidores, ganhar inscritos, ganhar likes, né? Com engajamento, e é muito mais fácil você ter uma pauta da crítica, de muito teatrinho que é feito aí, que a gente vê criticando um mau resultado, do que você colocar um conteúdo, produzir um conteúdo realmente que agregue, que traga conhecimento, que traga informação para o torcedor. Essa é uma das pautas que a gente levanta, né? A melhora da qualidade do conteúdo apresentado pela mídia alternativa do São Paulo, né? E eu quero deixar, através dessa minha fala, através desse vídeo, esse meu recado, né? Eu, no podcast Tricolor, sempre vou tentar trazer um ponto de vista, uma opinião, pautada num conteúdo, embasado numa informação correta, numa informação confiável, e
numa opinião daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho de entendimento do futebol. A opinião, ela é divergente, não existe verdade absoluta, só que o direito do torcedor opinar e dar a sua opinião não valida a veracidade da questão. Então, por exemplo, né, você dá a opinião, dizer que o David é um jogador ruim, que é um jogador que não vai agregar no São Paulo, não vai confirmar com certeza que isso vai acontecer. Isso pode acontecer e pode não acontecer, né? Então são opiniões, são pontos de vista que devem ser respeitados, mas, né, eu trouxe o meu ponto de vista e a minha opinião embasada no histórico que o David apresentou, nos momentos bons que ele teve na carreira com o Rogério Ceni como técnico, né? Então, se você curtiu aí essa análise, se você concorda, se você não concorda, deixe seu comentário aí. O Podcast Tricolor é um canal de debate, de opinião, né, para debater realmente, para agregar pro torcedor que me acompanha, que é inscrito no canal, que é meu seguidor nas redes sociais. E é isso, se você curtir, deixe seu like, comente, compartilhe, e vamos que vamos fortalecendo, sempre torcendo pro São Paulo. A expectativa pro jogo de hoje é uma vitória para fortalecer a confiança da equipe pro primeiro grande teste da temporada, que é no final de semana contra o Palmeiras no Parque Antártico, no Allianz Parque, né, antigo Parque Antártico. Então, vamos que vamos, um grande abraço e até a próxima.